Não sei se você sabe ou não, mas a sua qualidade, a sua entrega, ela não é o suficiente para manter clientes. E eu vou te explicar isso de uma forma mais profunda que talvez nunca ninguém deixou muito claro ou juntou todas essas informações em apenas um vídeo. O seu esforço, ele é válido e ele é o mínimo para você manter qualquer tipo de negócio. Seja esforço braçal ou seja esforço emocional. Quando nós falamos em esforço, em criação de qualquer tipo, né, de empresa, exemplo, eu tenho a Neo, até tá com a logo, né, antiga, né, que na caneca tem 5 anos. E eu tenho clientes comigo há 5 anos. Só que, desculpa, só que se a gente for pensar qual é o maior motivo de você hoje manter cliente, não é só a sua entrega. Tem um fator que eu sempre falo assim, que a fórmula para você poder manter, se existe fórmula, mas vamos tentar, assim, vamos imaginar que tenha, né, uma fórmula, são dois R's, né? O primeiro R é R de resultado. Então, isso tem a ver com o que eu disse do seu esforço físico e mental para que você vá atrás de bons cursos, para que você se desenvolva, para que você consiga entregar algo bom para o seu cliente. Tudo que te falarem fora disso, de verdade, eu acho que é uma divagação muito grande. Agora, o outro R, ele é um R de relacionamento. E aí que tá. Se você pega, né, pessoas mais frias, mais calculistas, mas, tipo assim, não tô nem aí pra nada, e é isso, e tem. E, e consegue ser muito racional. Vou pegar uma água, peraí. Essas pessoas que vão ser muito racionais, não é o MC, não, não é rap, não. Mas que elas são mais racionais do que mais emocionadas, né? Essas pessoas têm um perfil de não sofrer muito com as coisas e de, se for para multar o cliente, eu multo, se for para ir para, sei lá, né, para juiz, eu vou, contrata para advogado, faz isso, mas dinheiro, é isso, é isso. Olha, eu vou ser muito sincero com, assim, com vocês, eu admiro muito essas pessoas, muito mesmo, porque eu já tenho um traço, no meu perfil mais emocional. Então, o que que isso tem a ver? O relacionamento na Nevo é muito forte com os clientes, porque eu sou assim, então a cultura da empresa ela é assim. Esse relacionamento de ter que pisar em ovos, de ter que assim, realmente engolir alguns sapos para poder, por dinheiro, não, às vezes é mais por reputação, respeito, pelo relacionamento, entende? Ó, tudo com R, né? Então, o que eu quero dizer com isso é se você quer ter um negócio sólido, tem que ter um equilíbrio entre as duas partes. E eu confesso para vocês que, olha, um carro em uma rodovia, se ele vai muito rápido, ele vai ser multado. Agora, se ele vai muito devagar, ele também, assim, se ele vai muito rápido, além de ser multado, ele pode causar um acidente, claro. Agora, se ele vai muito devagar, também pode acontecer. Então, tem multa para quem anda com velocidade abaixo da permitida na rodovia. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque na vida tudo é um grande equilíbrio. Não sabe no que fazer? Se existe um meio termo, que quase sempre existe, vá nele. Ah, eu tenho uma personalidade, por que eu tô falando isso para vocês? Para vocês terem ideia de como um empreendedor age com uma agência de branding, né, que nós temos hoje, com um braço em tráfego, com um braço em branding, um braço em conteúdo. Como que uma pessoa pensa sobre isso? Quero manter um cliente. Eu sou muito emocionado. Você vai ter que ter contratos, bons contratos. Essa semana mesmo, nós recebemos um calote, que nunca aconteceu dessa forma, de uma pessoa que era totalmente de um jeito, uma indicação, e depois a pessoa virou outra, coisa que não acontecia.
E eu já passei por vários cursos, vários mentores. Alguns falam assim: olha, cobra. Quer dizer, alguns não, acho que tem um que fala, coloca uma multa. E eu resolvi tirar essa multa, mas assim, é o preço, né, que a gente paga, né, pelos erros. Só que o cliente que ele vai no contrato, no início do contrato, você fala, olha, tem uma multa, né, de rescisão, isso, né, aquilo, que qualquer contrato, pode ser um contrato de internet, tem isso hoje. Você vai contratar uma internet para sua casa, tem essa multa, vai contratar um plano, né, para o seu telefone, tem multa, né? E digo para vocês, não façam, não cometam essa mesma bobeira. Por quê? Eu vou explicar. Tanto para quem é pai de família, mãe de família, você tem um alicerce. Desculpa, falei, não alicerce, um alicerce, né? E você tem que manter, porque dentro dessa casa tem várias e várias pessoas. Eu acho que você já está me entendendo. Então não é muito sobre você perder, é sobre todo mundo que está dentro desse castelo perder com os seus erros emocionais. E você não é nada racional. Coloque multa no contrato, é uma formação extra. Então, quando voltando a manter cliente, existem clientes que eles precisam sair do seu negócio para que o seu negócio tenha uma prosperidade. A minha esposa me mandou um reel sobre isso. Eu já assisti o Reels, né, sobre isso, e a mentoria mais cara que eu paguei até hoje me falava exatamente sobre isso. Por quê? O custo que esse cliente gera para ti, e eu conversei isso até com uma pessoa da equipe, e ele falou, Caio, no final acabou você empatando, né? Porque mesmo que ele pagou, fez isso, ele te deu naquela. Eu falei, não, pior. Pensei bem, né? Pensei rápido, né? E respondi para ele. Falei, ele deu um prejuízo gigantesco, porque o prejuízo emocional ele vale muito mais do que a grana. Então, existem clientes que eles não têm que ficar no seu projeto. Você tem que assumir uma postura muito, sabe, muito firme em relação a isso. No meu caso, eu estou falando agora para vocês que são profissionais de marketing, tá? De branding, que seja, videomaker, enfim, geralmente funciona mais com clientes que têm contratos que as empresas, né, que te contratam, elas precisam fazer é um serviço de manutenção, é um serviço de estratégia, mas ele é recorrente, principalmente para recorrência. Você tem que escolher muito bem quem vai entrar. E você é ensinado a fazer coisas que não tem muito a ver com isso. Você é ensinado, assim como eu também fui, assim, ensinado sempre a ficar na corrida dos ratos de quero mais, preciso de mais clientes, preciso de mais isso, preciso de, né, de mais aquilo. Só que quando você tem uma paz emocional, você tira essas cargas, você libera coisas para você conseguir aumentar e crescer mais o seu negócio. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada você prospectar um monte de cliente, sendo que a sua base está podre por dentro. Mas não é por causa de todos, mas é por causa de um ou dois ou de três que tira a paz, a sua paz, a paz da sua equipe com isso. E você não vai dar tchau para ele, não vai demitir esse cliente, porque você se preocupa muito com a grana. E eu vou te falar, isso é uma atitude diabólica que eu já cometi. Uau, né? Então, vira e mexe, eu fico, caraca, mas acho que tá, mas tem conta, mas tem aquilo, tem projeto, tem isso, tem aquilo. De verdade, dane-se. A pessoa que ela não entra para somar, ela entra para diminuir, né? Então, que não entra para multiplicar, entra para dividir. Olha, eu falando frases clichês, mas é bem isso mesmo. Na própria Bíblia fala sobre ou você serve a Deus ou você serve a Mamon, né? Mamon é o Deus do dinheiro. Tem uma citação, se eu não me engano, é Novo Testamento ou Antigo? Eu não vou lembrar. O que isso quer dizer? Não tem morno, nesse caso, né? Ou você serve a Deus ou serve ao inimigo. Ah, eu sirvo mais ou menos a Deus, meia boa. Então,
Tipo assim, né, uma porcentagem é Deus e outra porcentagem, então é um é outro, né? Não caia nessa besteira de achar que você vai conseguir manter todo mundo dentro da sua empresa, que você não vai. E isso é bom, porque o rio precisa fluir. E quando tem impurezas no rio, ele precisa fluir também. Assim, é um ciclo natural. Só que, quando a pessoa for sair do seu negócio, existe um contrato para ser cumprido. Isso serve para qualquer tipo de negócio. O cara foi lá e deu nenhum sinal. Ah, esse sinal é para devolver para o cliente? Não é, tal, tal. Então, se você for, eu não vou entrar nesse mérito aqui, né? Mas estou falando, tipo, geralmente ele foi lá, começou fazendo um projeto de arquitetura, por exemplo, e foi lá e deu um sinal, um sinal de 10%, por exemplo. Então, tudo tem que ser baseado na lei. Então, vocês busquem saber, mas você pode colocar uma multa de no máximo, se o seu contrato for para CPF. Então você tem um CNPJ, faz um contrato para CPF, se eu não me engano, a multa pode ser no máximo de 10%. Agora, 20% até 50%, se eu não me engano, tá? Me corrigem aqui, pode ser de PJ para PJ. Então, por isso que é muito importante você fazer negócios com empresas. Por mais que está lidando com uma pessoa, mas essa pessoa tem uma empresa, né, aberta em 99% dos casos. E talvez se ela não tiver, talvez não é muito a hora dela te contratar, entende? Não tem uma, ah, sei lá, a parte, né, contábil dela tá toda lascada e não tem isso. Então, esse conteúdo é para te libertar disso. Clientes vão entrar e sair. Meu pai sempre fala isso, né? Meu pai, para quem não sabe, é gestor de tráfego também. Clientes vão entrar e sair, e é normal. Não. Ele fala assim, cara, não esquenta com isso. O cliente tem data para entrar e tem data para sair. Quando ele entra, ele já tem data para sair. Meu pai falou isso para mim. E... e é isso, gente. Não fica nessa conversa fiada de guru, não. Você sabe o que você faz? Mantenha um braço de prospecção ativo o tempo todo. Eu vou te dar algumas opções rapidamente aqui, mas eu vou gravar um conteúdo só sobre isso. Primeiro, isso que eu estou fazendo aqui. Meu canal está no início, né? Como vocês estão vendo ali. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu creio que está no início. Tomara que você esteja vendo o vídeo, eles não esteja mais no início. Só que essa pegada, tipo, né, de conteúdo mais assim, pô, igual que eu tô num quarto, tô tranquilo aqui, uma musiquinha ali e tal, né? O iPhone aqui gravando, né? Uma luz aqui e tal, né? 45 graus aqui mais perto. Eu gosto, né, do negocinho mais dark, mais isso aqui, que eu acho que traz algo mais intimista, né, pra gente. Mas pensa bem, isso daqui é uma forma de captação de cliente. A segunda grande forma é o tráfego pago. E a terceira, não, foca nas duas. Faz tráfego pago, né, para sua empresa, para captar esses clientes. E tem um hackzinho, né, que o pessoal fala de branding para você conseguir captar os clientes de uma forma muito melhor. Mas eu passo para vocês em uma aula específica sobre isso, inclusive pode ser o próximo vídeo. Como prospectar clientes, abordar esses clientes, quais meios, como que a gente faz. Beleza, a gente vai fazer isso daí na próxima aula. Mas nessa daqui, foque em fique com a seguinte frase. Toda vez que você está preocupado com os clientes que estão saindo, preocupado demasiadamente, não dormindo à noite, sei lá, tendo crise de pânico, crise de depressão, preocupações e a cabeça cheia de dúvidas, cheia de, pô, o que que eu faço agora? Tenha em mente a certeza absoluta, você só está assim porque não tem cliente entrando, não tem prospecção, não tem braço de prospecção e por isso você está preocupado, entende? Então, em serviços recorrentes, por mais que você faça um contrato de 12 meses, que eu aconselho que é realmente um tempo natural de projeto, no mínimo 12 meses, de 6 a 12 meses, o projeto tem que durar isso daí, qualquer projeto, tá? Quando você faz esse contrato dentro de qualquer projeto, dentro de serviços de marketing digital, para ficar claro. Então você fez esse projeto, o que que vai faltar agora? Você tem um contrato correto, você tem uma multa, tá? Porque o contrato ele não pode, né, prejudicar nenhuma das partes, ele tem que assegurar as partes.
Então entra, fala com um advogado e eu aconselho muito a você a agir dessa forma e tirar as emoções de lado. Porque o contexto como um todo é um equilíbrio entre razão e emoção. Só que tem situações, por exemplo, no contrato, ele é 100% razão, não tem emoção ali. Ah, mas eu sinto, eu acho. Tira esse, sabe, tira. Porque até que a maioria das pessoas que passaram, né, clientes da Neo, olha, sendo muito sincero, 95% ou 99%, né? Falando 95, não falar 99, que é muito. Assim, foram assim, pessoas que cumpriram a lei certinho. Agora, foi a Ellen que me falou isso. A minha contadora falou, Caio, se for para pessoa dar um calote em você, você pode ter o contrato que for, não vai adiantar nada. Só que, eu concordo com ela, mas eu digo algo para vocês. É melhor você ter no contrato, fazer certo com todo mundo do que ficar totalmente, como se diz, não é essa palavra, mas eu vou tentar usar um sinônimo dela. Você vai ficar, lembrei, fragilizado. Sua empresa fica totalmente frágil quando você não se posiciona. E não, até fiz hoje num post, né, de um cliente, não existe respeito sem posicionamento. Não tem como. Vou repetir para encerrar o vídeo. Não existe respeito sem posicionamento. Todos os grandes negócios, todas as pessoas grandes, elas se posicionam de uma maneira adequada para onde ela quer chegar. Por isso, você tem que entender que se você não se posicionar, as pessoas literalmente vão cagarem na sua boca. E aí o que acontece? Você não vai conseguir mais seguir com um negócio adequado da maneira que você quer, que é um negócio sólido, que é um negócio que fatura. Então, não abra um leque gigantesco para que todo mundo descarregue as coisas ruins na sua empresa e façam o que quiserem com você. Tá revoltado? Respira. Alguém te deu calote? Respira, dobra o joelho. Mas blinde a sua empresa juridicamente. Esse é um dos maiores investimentos que você vai fazer para crescimento inicial. Não é quando estiver muito grandão, não. Começou a fechar alguns contratos ali, já vai atrás, paga um contador, paga um advogado e blinda a sua empresa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um vídeo um pouco mais tranquilo. Convido você que é uma agência e se preocupa com o branding, se preocupa com essa parte visual da sua empresa, realmente entende que o visual é uma das formas gigantescas de diferenciação, é um DNA da empresa e você consegue atrair clientes todos os dias, até mesmo sem investir em tráfego pago, contrate a minha agência ou faça um diagnóstico, né? A gente conversa sobre essas vagas, né, de diagnóstico, sair abrindo para todo mundo de diagnóstico e eu não quero também abrir para ti e não fazer. Bom, esse barulhinho é hora de ir embora, beleza? Um abração para vocês. Segundo vídeo, de novo, dessa saga de todos os dias gravar um vídeo para você com algum insight novo. Valeu, gente. Até mais. Até a próxima.